Olá, sou a professora Marta Regiane Proença Filhetaz e vou apresentar a vocês o módulo denominado Prática Docente e Educação Inclusiva, que faz parte do curso Docência no Ensino Superior, Aspectos Didático-Pedagógicos. Nesse terceiro tópico, nós falaremos sobre educação inclusiva, metodologias de ensino e planejamento. Como objetivo desse tema, nós temos, dessa proposta, discorrer considerações relacionadas à metodologia de ensino e o planejamento do professor para o contexto da educação inclusiva, refletindo com os professores sobre a importância de repensar sempre que é necessária a metodologia e as atividades, do planejamento em sala de aula, considerando as necessidades educativas dos estudantes. Vamos lá? Bom, eu vou iniciar essa minha primeira fala considerando aqui uma citação do Saviani, que ele diz que no processo pedagógico, o objeto do conhecimento ele deve ser apropriado pelo aluno, pelo aluno. Né? Então, o que seria esse objeto do conhecimento? Né? O próprio conteúdo. E que esse sujeito, o aluno, ao se apropriar desses conteúdos, ele terá o conhecimento. Mas, no entanto, que esse processo pedagógico, ele supõe, quando nós falamos processo pedagógico, nós estamos falando do processo ensino-aprendizagem, e que o professor, ele que vai propiciar essa assimilação e apropriação a esse aluno, a esse conhecimento. Então, a partir da fala do Saviani, nós podemos, do Dermeval Saviani, nós podemos pensar também do que seriam as estratégias pedagógicas a partir disso. Qual o papel do professor em relação a essas estratégias pedagógicas, diferentes estratégias. Então, ela vai se referir a diversas etapas de planejamento. Então, eu preciso planejar a minha prática pedagógica para que eu vou para dar conta, então, do ensino e da aprendizagem. Então, vai abranger as atividades do ensino regular, e ações destinadas ao atendimento educacional especializado, e também vai trazer para a questão do processo de avaliação de todos esses estudantes. Então, eu vou trabalhar, a partir do momento que eu trabalho, eu perceba quais são as etapas de planejamento, como eu vou realizar minha prática, para eu dar conta nesse processo de ensino-aprendizagem, como que eu vou, então, dentro da minha instituição, organizar esse atendimento educacional especializado, que depois vai culminar na questão da avaliação e tudo mais. Bom, então, a partir daí, nós temos que pensar, e pensando no nosso contexto da educação superior, então, de que forma que a educação especial pode ser efetiva? Como que ela vai se efetivar aí? Então, chega o meu aluno, e como que eu vou manter esse aluno? Eu vou dar acesso e permanência a esse aluno, e também considerar a própria participação desse aluno. Então, através de meios de ações que eu promova para que realmente ele tenha acesso, permanência com êxito. E quais seriam essas ações? Então, envolve o planejamento, a organização de recursos e serviços. O que seriam esses recursos, esses serviços? Então, a organização de recursos é eu pensar, eu tenho um aluno surdo, o que eu preciso? Tem que ter o tradutor e intérprete de língua de sinais. A instituição já oportuniza, já proporciona isso para o aluno, Então, meu aluno chega na minha disciplina e tem um tradutor e intérprete de língua de sinais. Esse tradutor e intérprete de língua de sinais, ele é meu companheiro de instituição. Então, qualquer questão que eu tiver relacionada a esse aluno, eu vou chegar no aluno e esse tradutor e intérprete vai ser o mediador. Isso é um serviço, Então, ele é um apoio especializado. Então, pensando também nessas ações, nesse planejamento e organização, os recursos, quais os recursos que eu preciso para trabalhar com esse aluno? Desde tecnologias assistivas, de alguma ferramenta, que eu tenho um aluno, por exemplo, que tem uma deficiência física, tem dificuldade de psicomotricidade fina, ou nas atividades de desenho, ou ele tem dificuldade, mas eu posso criar uma ferramenta para auxiliá-lo nesse momento de sala de aula. Então, como que eu posso pensar
nessa possibilidade de auxiliar esse meu aluno, né? Isso em relação ao próprio transtorno do espectro autista, quando ele tem dificuldade de comunicação, eu sei que eu preciso registrar todas as informações do quadro para que ele saiba, para que ele perceba. Tem o acompanhante especializado desse aluno, como que eu vou chegar até esse aluno, até esse acompanhante, para nós estabelecermos uma comunicação com esse aluno. Então, todas são essas ações que são necessárias para promover a acessibilidade do sujeito. Então, nós vamos pensar na acessibilidade arquitetônica, né? Então, eu, enquanto professor de sala de aula, como que eu posso organizar, reorganizar, planejar para atender esse aluno? Na questão atitudinal, como que eu posso mudar a minha atitude para receber melhor esse aluno? Em relação às comunicações, eu tenho, por exemplo, um aluno surdo-cego, ele precisa de uma comunicação diferenciada, ele precisa de um outro recurso. Como eu, enquanto professor, eu posso oportunizar esse sujeito, esse acesso, essa permanência com êxito. A questão, voltando até no comunicação com um aluno com espectro autista, como que eu estabeleço com ele alguns critérios, e como que eu sei como eu devo agir? A partir do momento que eu me aproprio, que eu conheço quem é esse sujeito, eu sei das suas necessidades, né? Então, aí sim eu mudo minha prática, aí eu vou buscar possibilidades de inserção desse sujeito da melhor forma possível. Então, pensando voltando na questão do planejamento, organização, recurso, serviço, promoção da acessibilidade arquitetônica, comunicação, sistemas de informação, materiais didáticos e pedagógicos. Então, puxa, mas agora eu vou ter que ficar inventando material didático pedagógico? Existem inúmeros materiais já disponíveis, então nós, enquanto professores, nós vamos ter que buscar esse conhecimento, porque realmente a inclusão nós vamos aprender na teoria e na prática, né? Buscando exemplos de outros, e é a própria literatura que muitas vezes nos proporciona aí possibilidades de compreender a identidade desse sujeito, quem é esse sujeito, né? Então, a partir de todas essas ferramentas, né, que eu já falei, nós disponibilizamos, então, para que ele possa desenvolver essas atividades, não só pensando no meu contexto de sala de aula, mas pensando que esse aluno é na condição de ensino, né, de pesquisa e de extensão. Como que eu posso inserir esse sujeito em todos esses pilares, né? Como que ele pode participar da pesquisa e da extensão? Então, também, e toda essa condição, vocês podem observar, toda essa minha fala, que ela está contemplada naquele documento Política Nacional de Educação Inclusiva, na perspectiva, Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva de 2008, é um documento elaborado por vários pesquisadores, né? Vocês vão observar lá Maria Tereza Montoan, Ronice Quadros, né? Uma que é da deficiência em geral, né? Alunos com necessidades especiais, Ronice Quadros, que é a educação de surdos, Mazota, que fala desse contexto histórico da educação especial, vários pesquisadores que trabalharam na elaboração desse documento. Então, esse Brasil 2008 que está aqui, ele se refere a esse documento de política nacional de educação inclusiva, de educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Bom, uma condição, então, como que nós percebemos essa inclusão no ensino superior? Então, como nós acabamos de falar, é compreendendo esse acesso à permanência, né? E que esse aluno, para que ele permaneça na universidade com êxito, né? Que ele consiga não só ter acesso, né, à universidade, mas é se preocupar com as características individuais, coletivas, as individualidades, as identidades que eu falei agora há pouco, desse sujeito. Então, de repente, o professor fala assim, nossa, mas eu tenho lá 50 alunos em cada turma, eu vou ter que conhecer as características individuais desse sujeito. A partir do momento que eu penso no sujeito de contemplar tanto aquele aluno que é auditivo, que, né, tem um estilo de aprendizagem auditivo, visual, sinestésico, eu contemplo todos os sujeitos, né? Mas eu preciso saber, sim, das especificidades desse sujeito.
Então, se eu tenho esse aluno com transtorno espectro autista, ou eu tenho um aluno surdo hoje, num semestre, e no próximo semestre eu tenho outro aluno surdo com o mesmo diagnóstico, não são os mesmos. Por quê? Nós nos constituímos enquanto sujeito em vários aspectos, né? Social, político, econômico, afetivo, emocional. Então, como se constitui esse sujeito? Eu posso ter um sujeito surdo, um outro que é deficiente auditivo, né? O deficiente auditivo, se você falar para ele, você não tem intérprete, ele não usa a língua de sinais. Então, nós precisamos minimamente conhecer esses sujeitos. E de que forma que nós vamos conhecer esse sujeito? Além dessa pesquisa, das literaturas, dessas leituras que nós faremos para nos apropriarmos desse contexto da educação especial, né? Então, como que nós vamos conhecer esse sujeito? Bom, então, considerando, né, o nosso incentivo aí, nossa dedicação para que esse aluno permaneça, logicamente que dentro desse contexto que sejam minimizadas as dificuldades enfrentadas por esse sujeito. Nós sabemos que algumas disciplinas são mais complexas do que as outras, depende da forma de abstração daquele sujeito, e não só dele, como de muitos, né, outros alunos que estão dentro desse contexto de sala de aula regular, né? Bom, então aqui, de uma forma bem rápida, né? Mas aqui nós temos as referências, todas as referências que vocês tiverem aí, né, interesse de conhecer, se precisarem mais, podem nos contatar, mas essa é a referência utilizada nessa apresentação. E nós ficamos por aqui e até o próximo vídeo.